internautas, queridos telespectadores. Estamos aqui para mais um programa Nós Sabe Português. E hoje temos a honra de entrevistar a professora Malu Góes. Estamos aqui na academia, na Faculdade Academos, em Guarulhos, especificamente na sala da Miraculous Editora, que está sendo inaugurada hoje. E temos a honra aqui de ter ao nosso lado, né, como eu já disse, a professora Malu Góes, que também faz parte da editora e tem um trabalho bem interessante na sala de aula. A nossa convidada é pedagoga, licenciada em História e Filosofia pela Unicamp, especialista em Educação Ambiental pela Unifesp, professora, escritora e conteudista da Faculdade Academos. E, antes de mais nada, Malu, olhando nos seus olhos, eu te pergunto, nós sabe português? Sabe, e sabe muito, né? Porque português é comunicação, é estilo, é o jeito que a gente se apresenta nos lugares. Então eu acho que todo mundo reconhece quem é um brasileiro, porque a gente fala português com tudo, com nossos poros, com o nosso respirar, com o nosso jeito de ser. Acho que todos falam. Só que nós temos assim um problema, Malu. Eu consideraria um problema no sentido assim da falta de oportunidade que às vezes as pessoas têm quando elas não têm acesso à variedade padrão da língua portuguesa. Por quê? Essa variedade padrão, ela é cobrada nos vestibulares, ela é cobrada no Enem, ela é cobrada em concursos públicos, ela é cobrada até em entrevistas de empregos. Então, quando o nosso aluno não tem acesso, ou quando ele não consegue memorizar ou apreender essa variedade padrão, ele acaba sendo um pouquinho prejudicado, né? E o que você diria, ou o que você faz na sua sala de aula para que não haja, para que o aluno consiga aprender essa variedade padrão, Malu? Eu acho que, como você está falando, a questão do padrão, né, essa linguagem mais erudita, que é o que está faltando muito hoje. Nós conversamos, falamos, nos comunicamos, porém nós não conseguimos ter essa padronização para se comunicar. E a falta de oportunidade da leitura, ela é muito grande, por falta mesmo de material que o aluno tem acesso. Eu vejo na minha sala de aula, tem muitos livros. Eu acho que o que está faltando no Brasil é entender que o livro, que a leitura, que a literatura, ela é necessária, ela é um disparador para discussões na sala de aula. Então se investe sim em livro, tem livro na sala de aula e ele não é usado, ele está lá ou mal usado. Você faz uma roda de leitura, coloca ali o aluno para ler o livro e 5 minutos depois ele já folheou tudo e está lá, e não tem um trabalho sistematizado para que ele entenda aquele conteúdo e para que ele desperte nesse aluno a vontade de ler, de escrever, de produzir. E o livro fica fora do cotidiano. Então, hoje a aula de leitura é até fora do conteúdo. O professor, ele trata da aula de leitura por obrigação. As salas de leituras também, eu vejo muito isso na escola. Ela precisa trabalhar com o livro, então nós vamos fazer um trabalhinho com o livro. E aí ele se torna algo assim, um apêndice, não um trabalho realmente para entender o conteúdo, para que o aluno ele consiga fazer uma leitura de mundo por meio daquele conteúdo que ele está vendo. Então, a minha preocupação maior é que esse aluno realmente ele leia e ele entenda aquele texto, né, esse livro, como parte do aprendizado. Ele é algo além. Então, um projeto de leitura, um projeto que traga o conteúdo e que aquele livro acertadamente escolhido, né, que vá falar sobre aquele tema que está sendo trabalhado, então ele vai ser um disparador de conhecimento, de discussões, de pesquisa. É um incentivo a mais para você estar vendo. Ou seja, Malu, eu entendo que você, nesse seu projeto de leitura em sala de aula, porque o aluno precisa ler, né?
Eu ouvi uma frase há pouco, né, até que você pronunciou, que o aluno precisa ser apresentado à leitura, né? Sim. Então ele precisa ter interesse naquilo que lê. E nós sabemos que o Brasil, os brasileiros leem pouco. Então você, por meio da leitura, por meio desse trabalho em sala de aula, você consegue trabalhar a gramática, você consegue trabalhar a ortografia, você consegue fazer o aluno tanto aprender a ler, quanto aprender essas questões gramaticais que são exigidas também, não é isso? Sim, porque a literatura, na verdade, ela é um desenvolvimento do letramento, né? Ela é um estímulo para o letramento. Eu tenho que ter para o letramento o básico, que é a alfabetização, né, o domínio dessas letras, das construções de palavras, das construções de frase e a forma que eu tenho de comunicar por meio dos símbolos. Então isso é fundamental para eu chegar a uma leitura. Então quando eu trabalho a literatura, eu vou fazer uma reflexão como que ela foi construída. Como que foi utilizado? Quem comunicou ali utilizou com quais recursos para que ele conseguisse ser entendido? Um parágrafo nada mais é do que uma forma de saber que o assunto está dando um outro direcionamento para ele. Eu não sou professora de língua portuguesa, porém, para ler eu tenho que identificar esses recursos, essa pontuação, esses parágrafos, as concordâncias, elas têm que estar claras para mim, senão eu não consigo entender a ideia de quem formulou dentro daquele livro. Então eu começo sempre com eles fazendo essa interação. O livro é um disparador, eu sei qual é o assunto que eu vou trabalhar. Eu vou pegar livros relacionados a esse assunto e aí nós vamos ter a leitura do livro e aí nós vamos ver como que foi comunicado e trabalhando essa gramática para que não desestimule a criança a ler, né, e faça com que ela construa. Outra questão que a gente percebe na sala de aula são as correções. Porque quando você corrige um texto, tem tantos tabus em cima de correção, não pode corrigir, pode como... O que eu faço? Então é a questão da revisão e ele entender que esse livro, quando ele foi construído, ele passou por revisões. Então o autor, ele precisa de um revisor. Ninguém nunca vai ter uma comunicação sem ter a revisão. A comunicação escrita ela é difícil e ela precisa realmente de uma revisão para saber se ela está passando aquela ideia. Então, a resistência que tem tanto a família quanto professores dessa correção, ela vai se desmistificando quando ele vai entendendo como que um livro se constrói. Um autor que tem aí tantos anos de escrita, tanta formação, ele precisa de 4, 5 revisores? Imagina o aluno que está ali começando, porque ele não pode ter uma revisão, uma correção, uma interferência. Ele precisa, ele não só pode como ele precisa. Então o professor ele tem que entender isso e o aluno também, para que está todo mundo aberto a aprender, né? Porque ninguém sabe ensinar e ninguém sabe a tudo. Então nós precisamos estar aberto, tanto o professor quanto o aluno. Exato. Eu creio, né, também sou professora, sou escritora, entendo perfeitamente essa questão que você fala da revisão, mas eu creio, Malu, que a maior dificuldade ou o maior empecilho que o aluno encontra na revisão talvez seja o fato de a ideia dele ser valorizada. O que acontece hoje, na maior parte do tempo, o professor revisa a gramática, o professor revisa a ortografia, ele desconsidera a ideia do aluno. O que você acha que precisa ser feito para que haja essa mudança no comportamento do professor, Malu? Eu acho que o professor tem que começar a entender mesmo a linguagem. Eu fiz 2 projetos esse ano, eu tenho um 4º ano primário de manhã, né, na prefeitura, no Fundamental 1, e eu sou professora de História de 8º anos. Estou com 8º anos à tarde, 7 salas, precisamente. Então, esse projeto, primeiro, foi mostrar para eles que o desenho, a ilustração, ele também conversa, ele também fala, ele também é um texto. Ainda mais hoje, né, que a imagem ela é tão valorizada e ela é tão fácil de comunicar, né, e os nossos adolescentes, nossas crianças, elas sempre utilizaram, tantas histórias em quadrinhos fizeram sucesso a vida toda. Então, eu comecei a trabalhar com eles, com o disparador, com o livro O Bicho Vai Pegar, do autor
da editora Cortez, do autor Edson Gabriel Garcia. Eles são textos curtinhos, muito interessante porque ele tem ali a ilustração do bicho e tem alguma coisa referente, mas de um jeito divertido, não está falando sobre o bicho, né? É uma informação divertida. Então, para eles entenderem que o escritor, ele pode ter uma comunicação e o desenho pode ter uma outra, apesar de que as duas têm que dialogar. Então, eles copiavam o trechinho do autor e eles criavam uma ilustração. E eles não, em nenhum momento eu falei que eles iam produzir um livro. Quando estava todo pronto esse trabalho, aí nós vamos passar por uma questão que ela é técnica. O livro ele tem uma norma e essa norma ela é estabilizada pela ABNT, ela é mundial. Então o que eu preciso para um livro? Eu preciso do nome do autor no lugar correto, eu preciso do título de uma forma certa, eu preciso de um agradecimento, eu preciso de uma apresentação do autor, eu preciso da quarta capa, eu preciso de uma lombada, eu preciso de tudo isso. E aí eles construíram toda essa parte, no final ele formou um livro, foi um livro ao contrário. E aí no final eles ficaram muito felizes porque eles tinham sido ilustrador de e a biografia deles foi escrita inspirada na do autor. Como que ele escreveu a dele? Como ele fundamentou? Então como que vocês podem fundamentar? Segundo semestre, né? Agora eles estão fazendo Eu Sou o Escritor. Então agora nós trabalhamos todas as lendas do folclore e eles fizeram recontos. Eu contava, eles reescreviam, então agora eles são autores. Eles produziram o texto, a ilustração e eles já tiveram muita facilidade para montar aquele livro. E foi muito interessante porque teve alunos que colocou assim na biografia dele e eu já, como ilustrador, eu já tenho uma publicação. Colocou até o título que ele deu para o outro. Então assim, ele percebeu que ele pode utilizar daquele trabalho mesmo como referência para outros trabalhos. Então a alfabetização ela é mais do que isso, é entender essa comunicação padrão, sistematizada dentro de do nossa língua e de uma linguagem até que é mundial. E você veja, né, Malu, que nós percebemos, o aluno para chegar nessa questão dele interpretar por meio do desenho, ou dele escrever o próprio texto, passar pelo processo de revisão, ou seja, ele tem que, durante esse processo ele vai aprender coerência, coesão, gramática, ortografia e no caso, quando ele participa de todo esse processo, ele é um pesquisador. Sim. Sendo um pesquisador, ele vai, o que ele aprender ali, ele vai levar para o dia a dia, você concorda? Com certeza, inclusive todos os dias eu tenho eles trazem, né, de casa já o caderno certinho, dividido ali, e a pauta, eu sempre tenho os itens, e o primeiro item do meu é café, porque a minha sala está organizada que eles saem primeiro, e o segundo é leitura, eles já trazem escrito, porque eles sabem que esses dois itens vai ter todos os dias. Então o livro que está ali escolhido para ler, eu faço uma leitura, eu sempre apresento isso todos os dias, como que ele é organizado, como que editora que publicou, então todas essas partes, para que ele conheça, ele nunca vai chegar a fazer nada se ele não tiver essa padronização. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo, existem modelos para a gente estar fazendo, né? Então, e esses modelos, a minha criação está em cima do domínio daquilo que já tem. E eles vão melhorando, hoje os textos deles estão muito bem escrito. Eles começaram só como ilustrador porque era um quarto ano, vindo de uma pandemia, de uma defasagem, então a alfabetização era bastante comprometida e não dava para começar com produção de texto, porque você vai desanimar com uma pessoa que não Sim. sabe escrever. Sim. Então vamos começar com o desenho eu consigo fazer. E aí a gente vai partindo para uma comunicação um pouco mais elaborada, né? Como tem que ser. Sim. E os 8º anos, o mesmo trabalho dá para ser feito, só que com um outro momento onde a elaboração da comunicação ela é maior. Sim. Mas precisa ser apresentado o livro para a criança. Sim. A Malu Góes, ela é autora desse livro, né?
linha animada, inclusive está sendo lançado hoje pela Miraculous Editora. E como a Malu trabalha bastante, né, com leitura em sala de aula, ela faz também um trabalho ela já citou aqui para nós, mas esse trabalho de reescrita, de releitura, né? E entendemos que reescrever, né? Reescrever exige criatividade, exige revisão, exige todo esse processo, né, Malu? E o aluno está sendo convidado à leitura. Esse livro, eu falo que ele é a geometria viva, porque o aluno ele está convidado a fazer uma leitura de mundo. Aonde eu vejo a geometria? Aonde estão as figuras geométricas? Aonde estão as linhas? Elas estão primeiro na natureza. Então ele está sendo convidado a fazer uma leitura da realidade, desse mundo. E quando ele encontrar a geometria nessa realidade, aí ele vai poder fazer uma geometria padronizada, pegar uma régua, construir uma figura, construir uma medida, porque é assim que foi o passo da criação, da invenção. Então ele já é a geometria viva, porque ela vai trazendo já essa dinâmica da criança em relação a tão espantosa geometria. Quando você fala de geometria e matemática, a criança fica apavorada. E na verdade é natural, né? Porque ela vem do nosso meio, na forma da folha, no tronco da árvore, a geometria está presente. É uma leitura de mundo. Na realidade, eu mostrei aqui, né, para os nossos telespectadores o livro em inglês, né? Esse livro ele tem em português e em inglês também. Então, a Malu está segurando aqui o livro em português. Língua portuguesa, e esse em língua inglesa, como tudo é uma leitura de mundo, ele está traduzido dentro da cultura americana. Ele foi diferente da cultura de um outro país, então tudo isso faz com que a criança vá entendendo que a comunicação ela é cultural, ela está no meio e ela é padronizada de acordo com os espaços da onde eu estou lendo. Ou seja, nós precisamos deixar os nossos alunos se sentirem parte do processo, né, Malu? Fazê-los se sentirem importantes, né? Eles serem os construtores do próprio conhecimento. Porque o conhecimento ele é construído por cada um, né? E ele tem que entender de onde ele vem e como que ele se forma para ele poder construir. Né? E Malu, a gente agradece aí, né? Agradece a sua participação, a sua colaboração, a sua contribuição, né? E para que nós juntos, né? Juntos possamos fazer aí um trabalho de conscientização, tantos outros professores que nos veem neste momento, né? Nossos internautas, a nossa língua portuguesa. A Malu, no caso, ela disse que ela não é professora de língua portuguesa, mas a língua portuguesa, nesse caso, a interpretação, né, Malu? Porque se o aluno não aprende a entender, não aprende a interpretar, não aprende a escrever, não aprende a contextualizar, ele vai se afastar dessa variedade padrão, né? E até porque, como o nome fala, né, nós sabemos português, não precisa saber para ser um professor de língua portuguesa, sim para comunicar, né? Eu preciso saber dele para comunicar história, para comunicar filosofia, contanto que esse livro aqui que nós estamos lançando pela Miraculous Editora hoje também, né, escrito com o professor Fábio Cardoso, ele é um livro que fala da língua padrão, ele está numa ordem alfabética, porém ele tem uma reflexão totalmente filosófica a respeito dos valores, né, a respeito mesmo dessa ética da cidadania dentro de uma linguagem filosófica. Então a comunicação ela é importante, esse padrão, porque eu preciso usar ela não só como professor de língua portuguesa, mas para eu poder viver, comunicar no dia a dia, né? Malu, agradecemos aí você ter aceitado o nosso convite e esperamos que tenham gostado aí, né, os nossos pesquisadores tenham gostado. Se gostarem, como disse o professor Sérgio Sinca, deem um like, continuem conosco, mas antes da nossa despedida, Malu, por favor, teça aí as suas considerações finais. Muito obrigada, né,
pelo prestígio de estar aqui hoje com a inauguração da Editora Miraculos, que pretende fazer um trabalho mesmo de levar a literatura mais para dentro da sala de aula, movimentar mesmo a leitura, porque eu acredito que a criança, ela não lê porque ela não conhece o livro. Porque o livro, ele é um presente maravilhoso, onde você lê, cria fantasia, viaja, e eu sempre gostei muito de ler. A minha oportunidade, eu tive muita oportunidade de leitura, apesar de não na minha casa, né, de não ser apresentada na leitura para as condições de família e tudo mais. Porém, eu morava bem próximo de uma biblioteca da cidade e que eu podia ir lá e pegar os livros que eu quisesse. Como eu era uma das poucas que pegava livro, então a bibliotecária me dava tudo que eu queria de monte e eu levava e lia. Então essa leitura, ela vai ajudando a gente a construir um novo caminho, uma nova história, e esse é o sonho da Miraculos mesmo, é espalhar a leitura, porque a leitura e o aprendizado é a única coisa que muda a nossa vida e a vida de todos que estão do nosso lado. Profundas palavras, né? Nos proporciona aí muita reflexão. Sabemos que o nosso trabalho não é fácil, sabemos que estamos aí num caminho ainda distante, mas temos parceiros aí trabalhando, né, conosco para que a gente possa incentivar nossos alunos, torná-los leitores e capacitá-los, né, para que eles confiem neles, para que eles acreditem no potencial deles, para que eles usem a leitura, né, como disse a professora Malu, como um caminho para a mudança, né, na forma deles entenderem, deles falarem, deles compreenderem o mundo, né. Usem a leitura como uma maneira de eles construírem o próprio mundo deles. Agradecemos e até a próxima. Muito obrigada. Olá, internautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa Nós Sabe Português da TV Cidade de Santo André. Como todos sabem, ao meu lado está a professora Cida Cinca. Isso, olá! Isso mesmo. E todos sabem também, meu nome é Johnny Depp. Temos uma super novidade para apresentar a vocês. Eu estou tão emocionado, gente, que talvez eu não consiga falar para vocês a novidade. Me deixa muito, o coração apertado. Cida Cinca, por favor. A novidade que deixa o Sérgio Cinca tão emocionado é o quadro do sábio guru linguístico. Quem é ele? Quem é ele? Ele é um exímio conhecedor da língua portuguesa e vai tirar as dúvidas dos nossos internautas de forma lúdica e falando muito. Exatamente. Ele fala, como vocês vão constatar, ele fala mais do que o homem da cobra. Será? A senhora duvida, professora Cida? Eu tenho minhas dúvidas. Então vocês vão tirar essas dúvidas assistindo ao programa, a esse quadro mirabolante do sábio guru linguístico. Ele é uma sumidade quando se fala de língua portuguesa, professora Cida. Sim, os nossos internautas deixam as dúvidas e o nosso sábio guru linguístico dá todas as respostas. Então, não deixem de assistir, não deixem, né? Mandem as suas dúvidas para que o sábio guru linguístico possa solucionar e mostrar que a língua portuguesa é apaixonante. Exatamente, e vocês vão se apaixonar pelo Johnny Depp. Não, pelo sábio guru linguístico. Tchau! Tchau!